chegou o momento da nossa revisão, tá bom? Aquele aluno que não participou da aula, teve aí uma indisposição, não chegou, né? Agora é o momento, porque para você rever aquilo que Ainda você... bem que tem esse momento Era para de reforçar, revisão. porém, contudo, todavia, professor, tem aluno que teve algo previsto, acontece, né? E aí você, então, vai ficar bem ligadinho, tá bom? Vai pegar as anotações do colega lá, que tem aluno, sempre tem um aluno na sala. Graças a Deus, abençoado Senhor. Aí você pega o material dele e agora fica aí ligado na aula, tudo bem? Então a gente está falando sobre o quê? Apicultura, nós estamos falando das abelhas. Tudo bem, professor? Tudo perfeito. Abelhas. E aí, a gente falou lá de todas as informações, das características desses insetos dentro das suas colmeias e das produções. Vamos dar uma olhadinha no nosso material, então? Aula 29.2, Apicultura parte 1. E aí a gente falou sobre essa espécie, a Apis mellifera. Falamos aí dentro de um contexto histórico como que esses insetos vieram parar aqui na nossa região. Porque a gente tem as africanas, né? E aí elas foram trazidas da Europa e aí vieram e aí tiveram que todo um processo de adaptação. E aí, obviamente, teve os cruzamentos para gerar algumas outras espécies, no caso aí as africanas que a gente mostrou na aula, que elas são maiores, são mais peludas, elas são mais zangada, não. Elas são agressivas. Elas são mais agressivas, tem uma quantidade de veneno. Elas têm que fazer, né? Meditação agressivas. Cada espécie tem a sua genética, né? Tem só coisa ruim. Minha mãe diz assim, isso é coisa ruim. Enfim, mas aqui a gente está falando de criação para produzir. Mas o que esses animais produzem? A gente sabe que ela produz mel, é óbvio. Mas como é que é esse processo de produção? E a gente falou isso, discutiu isso na aula, a gente viu que além do mel nós temos aí, não está aparecendo para vocês, mas vamos tentar colocar azulzinho para ver se destaca, tá bom? Mel, pólen, que vai dar o própolis, né? A geleia real. Aparece? Não, faz azul, azul dá certo. Fazer um azul. Não era azul? Não sei, eu amado. Aí tem que apagar. Aí, deixa eu ver. Mel, parece. Pólen. Pólen. Mel apícola, né? Pólen apícola. Desculpa. Própolis. Geleia real. Cera. Isso. Então, pessoal, além disso tudo, pessoal, que ela produz, então, isso é considerado o quê, professor? Isso é considerado, a palavra lá tá que não veio, mas está aqui na cabeça, não quer sair. Isso não é a base, isso é... E aí, isso por exemplo, tanto o própolis, geleia real, a geleia, ela também é utilizada nas grandes farmacêuticas, né? Na matéria-prima. Camarola. Matéria bara. É a matéria-prima para isso. Para isso. Só quando a gente fala que é matéria-prima, não é, por exemplo, isso é subproduto. Aí que está a diferença. Isso é mel. Mel é um produto. É como se fosse carne. Entendeu? Aí, agora, quando a gente fala que é uma matéria-prima, então é embutido questões que têm atividade biológica medicinal. Garganta, mucosas que também são feitos para atuar na parede dos alvéolos. Então tem uma atividade e também tem as atividades, como é que você fala? Plásticas, ai, meu Deus, não lembro. Cosméticas. Cosméticas. Então não é só alimentícia. Então isso quando a gente chama de matéria-prima, é que a gente não pensa no produto, né? A gente tem que pensar em quê? No RH. RH é formação de emprego, geração de emprego. Eu me lembro que hoje que está tudo muito assim modernizado, está tudo muito assim online.
Na minha época, as pessoas batiam na casa vendendo aqueles melzinhos e coisas. E tinha... Ainda tem, mas é mais raro. Bem, entendeu? Então, aquilo já... Hoje é mais chique. Mas hoje é o quê? Aqueles negocinhos ali, muitos, a gente vê em parada de ônibus, mas as pessoas vendiam vinho numa cartela. Parecia uma cobertinha. E aquilo é uma caixa, aquilo ali gera emprego, gera indústria, manufaturação, tudo. E ali tinha sabor de coisas, eles colocavam com eucalipto, sem eucalipto, que era outro congestionante. Então, tem uma matéria-prima que dá uma indústria. Então, pensa na demanda, porque por enquanto esse mercado gera demanda é alta produção. É muita produção. Para quem produz um animalzinho assim, tá entendendo? É muita coisa. Por isso que a gente falou ali do ciclo de vida desse animal. A gente viu que muito curto. A gente viu que a gente tem a abelha dentro dessa sociedade. A gente tem a abelha, a gente tem a abelha, menino, a gente tem a rainha, a gente tem o zangão e tem a operária. E aí lá no quadrozinho, que eu acho que tá aqui, olha lá. No quadrozinho a gente viu que há um tempo, um período em que a gente pode fazer uma intervenção, porque a gente vai ter aí fêmeas que vão passar pelo estágio larvário e aí gerando a pupa. Então ela tem uma metamorfose, um processo metamorfósico de desenvolvimento. Observando esse desenvolvimento delas, a gente pode fazer uma intervenção no estado larvário para que essa operária, essa fêmea, se transforme aí na rainha, né? E aí, isso quando a gente está falando do processo de apicultura, onde você tem um fim. O seu processo, essa criação, ela tem um fim, que pode ser um daqueles subprodutos que nós mencionamos ali, ou vários deles, tá bom? Então, quando a gente falou da rainha, da operária de zangão, a gente viu que eles têm serviços distintos. A rainha, ela vai gerar todos, né? É a que vai ser fecundada pelo macho, que é o zangão, produto aí de um processo de reprodução que a gente fala de partenocapia. Como que é? Partenocapia? Partenogênese. Isso, partenocapia já é vegetal. Partenogênese. É isso, né? Partenogênese. Menino, já esqueceu. E aí, a gente vai ter as operárias, que quando a gente falou delas, a gente destacou que elas vão ter glândulas. Glândulas no abdômen, mas vão ter glândulas na região ventral, que vai ser aquelas que vão secretar a cera, as glândulas salivares, né? Vão ter as glândulas de veneno e as glândulas de cheiro, que são aquelas glândulas chamadas de nasófilo, que identifica e deixa a proximidade. É igual quando a gente vê os nossos animais, os cãezinhos, né? Eles têm esse hábito de cheirar. É um hábito deles. E aqui elas têm as nasófilas, que é as glândulas de cheiro, que elas podem se agrupar, tá? Familiarmente falando. E aí, a gente, dentro da apicultura, você vai identificando esses estágios de desenvolvimento e fazendo essas intervenções para gerar aí as rainhas, a quantidade, que a gente só tem por colmeia, né? Ou por caixa apícola. E aí, lembra na aula que a gente falou da proporção lá de 0 a 400 zangões, de várias operárias, eu não lembro agora, não recordo bem quantas, mas são muitas operárias, e essas glândulas elas vão identificando o tipo de serviço que essas operárias vão fazer. Se é de vigia, ou seja, ela fica na parte externa da colmeia, se é a questão de pastejo, de identificar a floração, repasto floral, para poder identificar cada uma dessas formas de produção dentro do apiário ou dentro da colmeia no ambiente natural. Tudo bem, galera? Então a gente vai deixar você agora aí com a sua atividade e já já a gente retorna, tá bom? Tchau! Galera, você já viu que a gente
tem aí, selecionou algumas questões bem legais para você. Você já respondeu, algumas ficaram na dúvida, mas agora é o momento da gente tirar todas essas dúvidas, tá bom? A gente pode ter questões abertas, questões fechadas. Normalmente a gente utiliza aqui na BZ questões abertas, mas de vez em quando sai uma outra objetiva, que a gente chama de fechada, onde você vai ter as 5 alternativas e dentre elas uma você vai estar coerente com a sua resposta da pergunta, tá bom? Tudo bem, professor? Tudo bem. Vamos jogar então na tela para os meninos verem e a gente analisar juntinhos aí a questão. Questão de número 1. As abelhas são artrópodes, adaptados ao voo e à produção de mel. São agentes polinizadores de várias espécies vegetais. Quanto à presença de glândulas nessa espécie, diga qual a função da glândula Nasanov e a sua localização. Ok, gente, quando a gente pontua que esses animais são agentes polinizadores, aí a gente está falando aí dessa exuberante vegetação que nós temos no nosso bioma amazônico e a importância desses animais, porque não são só as abelhas que são polinizadoras, mas elas são muito, muito importantes para esse equilíbrio, essa diversidade. Tudo bem? Aí a gente falou da glândula nasófilo, vamos mostrar lá para vocês. Aqui, ó. Nessa imagem, a gente mostrou para vocês o posicionamento de cada uma dessas glândulas que estão presentes nesses animaizinhos, tá bom? E aí, bem aqui, deixa eu ver como ficou que tá. Bem aqui tá ela, ó, na região posterior do abdômen dela. A glândula nasófila, acima ali da glândula de veneno, tá? E aí, ela é a responsável por fazer a agregação desses indivíduos dentro da colmeia ou da caixa apícola. Tudo bem? Tudo. É a primeira questão aí. Então, na questão a gente colocou ali a glândula nasanófila, eu estava falando nasófila, meu Deus. Nasanófila está localizada nessa região posterior do abdômen desses insetos e a glândula é responsável pela agregação da família. Questão de número 2. Em relação ao ciclo de vida das abelhas, identifique um indivíduo cuja fase de desenvolvimento é mais longa e descreva-as. Então, você vai lembrar daquele quadrinho verde que nós mostramos para vocês, tanto na aula quanto na revisão. Nós estamos falando de quem? Nesse período mais longo de desenvolvimento, que vai durar aí 24 dias, que são os zangões, são os machos, né, que vão ter um estado de ovo de 3 dias, estágio larvário de 6 dias e meio e de pupa 14 dias e meio, tá? 2 semanas e meias aí. Diferentemente das operárias, que são só apenas 15 dias, e da rainha, que são 20 dias. A gente viu que os zangões, como os machos da parada, eles vão ter a função, o intuito de permitir essa variedade genética, né, dessa qualidade desses indivíduos que estão dentro dessa colmeia e também reproduzir-se logicamente, para poder passar essa característica genética no ato com a cópula com a rainha. Aí logo na sequência ele dá um adeus para esse mundo. Simbora, prof. Questão de número 3. Em relação à distribuição das atividades na sociedade das abelhas, diga qual a função das operárias. Em relação à distribuição das atividades. As abelhas, elas são denominadas faxineiras. Faxineiras, o próprio nome diz, elas vão fazer uma higienização, uma limpeza. Aonde? Elas vão fazer essa limpeza nos depósitos de mel, vão limpar a colmeia por dentro, por fora, vão fazer realmente aquele serviço. E também nas células de nascimento. Então, lembra quando a gente estava falando de outras criações, que a gente falava lá do manejo sanitário? Elas também fazem isso. Perfeito. Só que, aí, no caso dos outros animais, a gente vai intervir. E aqui elas já se organizam
para fazer esse manejo sanitário, né, professor? Sim, não só sanitário, também alimentício. Alimentício. Que ela que vai alimentar a nova rainha, ela que vai alimentar as novas... Vai dar a dosagem certinha para você ter, né, essa nutrição para a formação das rainhas. É coisa boa. Os angões também ficam alimentados, né? Por essas faxineiras, que são, na verdade, operárias, só que umas... Se vai fazer faxina de limpeza, vai fazer as atividades de nutrição, vai fazer as atividades... As operárias já estão lá. Elas vão brigar... porque o ferrão é desenvolvido. Faxineira não tem o ferrão desenvolvido. Isso, ela só tem essa funcionalidade. Isso. Perfeito. Então isso está bem claro, né, gente? Sim! Operário tem 3 divisões, tem 3 espécies. Espécies não. 3 indivíduos dentro da sociedade das abelhas. Fêmea, macho e as operárias, que são fêmeas também. Isso. Só que elas não são férteis. E aí o que vai acontecer? Dentro desse grupo das operárias, elas vão ter também as subdivisões de tarefas. Toda mulher. É igual dentro da nossa casa, né? Cada um tem uma habilidade. Cada um tem habilidade. Tem uns que gostam de lavar banheiro, tem uns que gostam de dar higienização nos animais. Tem gente que não dá banho em cachorro, não higieniza, não gosta, não curte. Mas cada um vai se distribuindo para fazer aí suas atividades. Tudo bem? Tudo. 4. Questão de número 4. Na colmeia, existem 3 tipos básicos de abelha. Cite os 3 tipos de abelhas em uma colmeia. Se você quisesse desenhar, você poderia usar a sua habilidade para fazer o desenho. Sim. Se você estava aí próximo, estava vindo da escola e viu, coletou, quis trazer para a professora presencial, olha aqui, ó, o que será que essa bichinha é? Que tipo, enfim, você pode aí, né, mas não vai matar não, viu? Só trazer a bichinha, prende ela, visualiza ela e libera ela, tá bom? Você tá investindo canapé, seu coisinha. Ó, a última questão, deixa eu mostrar lá, professor. Mostra. Deixa eu mostrar lá, para a gente reforçar essa características, ó. A rainha, o ventre não, o abdômen mais alongado, tá bom? As asas também são mais longas. Não chega a alcançar todo o corpo, porque elas têm um abdômen maior, mais comprido. O zangão, ele é mais curto, rechonchudinho. As asas, você está vendo? A pontinha das asas chegam a passar, né, praticamente do abdômen delas. E aí as operárias, está tudo certinho. Tem aparelho bucal mais desenvolvido, que elas vão fazer todo esse serviço aí também de alimentar todos esses indivíduos, tá bom? Onde nós estávamos? Na 4, agora nós vamos para a 5. Eita, vamos ver tudo gabarito. A apicultura é uma atividade de criação de abelhas, denominada de apis mellifera. Quais são os produtos produzidos nesse tipo de criação? Quais são, professor? Sua criação tem a finalidade de produzir mel, pólen, apícola, própolis, geleia real, cereia e a aptoxina. Cereia? Cera. Eu falei cereia. Cera. Aptoxina, que é o veneno das abelhas, para uso medicinal. E, o mais importante, contribuir com o aumento da produção agrícola por meio da polinização. Oferta de espécies que estejam florindo, e aí elas vão fazer essa visitação, ajudam nessa dispersão aí, dessa polinização e processo de reprodução, né? É isso, galera. Então a gente vai finalizando aqui mais uma aula e a gente se encontra já na nossa próxima aula. Beijo grande. Tchau, tchau.